Olá, gente, bem-vindos a mais um episódio do Pliecast. Eu sou a Samia Santana. E eu sou a Chayenne Santana. E nós somos o Pliecast. E hoje a gente tá aqui com uma convidada que, diferente das outras vezes que a gente sempre traz um scriptzinho aqui pra poder contar um pouco mais da pessoa, a gente tá aqui como convidada mais do que de casa, né? Uma convidada nossa. Mas a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre ela, a visão que ela tem de algumas coisas, que é muito importante, né? E saber um pouquinho da história dela, das curiosidades, das fofocas, que é o que a gente quer saber também. E a gente tá aqui com a nossa amiga Adri. E eu já quero fazer uma observação. Eu não ameacei ela, não treinei ela pra responder nada que me favorecesse. Entende? Eu não prometi, não subornei. Entende? Hoje eu tô aqui não no papel de mãe. Bem-vinda, Adria. De entrevistadora. Conte para a gente. Adri, a gente quer saber como você começou na dança, claro. Mas a gente quer saber quem é a Adria, né? O que você gosta de fazer além da dança? Quantos anos você tem? Qual é a sua cor preferida? Tudo isso. Conte pra gente, não nos esconda nada. Oi, gente. Eu sou a Adria Santana, tenho 18 anos. E, né, minha família aqui. Minha família aqui. Mas hoje estamos aqui, né, pra saber um tiquinho além, né? E eu comecei pequena, criança, mas não foi desde sempre que eu gostava ou tinha a intenção de continuar, né? Como a minha mãe sempre deu aula em outros lugares, outras instituições, projetos e tudo mais, então eu ficava com a minha mãe porque meu pai tinha que trabalhar. E aí minha mãe tomava conta de mim e tudo mais e me carregava pra tudo quanto era canto que ela dava aula. Então eu sempre tive essa experiência, né, desde o começo. E já fui introduzida assim, mas eu era muito away. Eu ia e existia, e ficava, o dia que dava, o dia que eu queria, que eu era bem terrorista, bagunçava a gente na sala de aula da minha mãe. A minha mãe ficava, Adri, você não pode fazer essas coisas, minha filha, você tem que ficar sentadinha lá no cantinho, não pode atrapalhar. E ela pendurada eu pendurada na barra, gente, pendurada. Sabe aquelas, gente, professores vão entender, as crianças que vão à primeira aula, primeira vez, aí fica se pendurando de cabeça pra baixo na barra? Era eu fazia isso. E aí, assim, eu nunca tive essa vontade, esse desejo de continuar e tudo mais, até porque era muito normal pra mim, porque minha mãe já tinha essa vivência, nossa família já tinha essa vivência, então eu só existia, né? E aí, depois de um tempo, eu comecei a fazer as aulas que minha mãe dava nos lugares que a gente ia, que eu tinha que ir com a minha mãe, porque, né, minha mãe tomava conta de mim. Então, eu comecei a fazer pra passar o tempo, né? Vou fazer aula pra esperar até o da hora de eu ir pra escola. Minha mãe me levar pra escola, né? Já tô por aqui, vou fazer. E aí, comecei a ser mais disciplinada. Não que eu gostava muito, mas eu comecei a ser mais disciplinada. E a fazer as aulas e tudo mais. Aí, assim, me lembro de uma vez que a gente teve um workshop, né? A gente se inscreveu pra fazer um workshop do Bolshoi, né? Que era o corpo de baile adulto e algumas crianças que a gente tinha, né? Da turma das meninas do infantil. E aí fomos fazer e tudo mais. E aí foi quando eu percebi que eu gostava. Que aquilo ali podia ir pra frente e tudo mais. Que eu lembro que eu cheguei toda empolgada na minha mãe e falei, mãe, dei 2 piruetas, você acredita? E eu não reparava essas coisas antes, entendeu? Então, assim, foi um processo de ver, nossa, eu posso evoluir, se eu quiser pode ser assim e tudo mais. E aí comecei a gostar. E já entrando no assunto, assim, de, poxa, filha da dona da escola, né? Minha mãe começou com projeto social e tudo mais, aí foi crescendo, a gente foi tendo a escola e tudo. E pra mim, não era uma coisa muito bacana, gente. Todo mundo olha, tipo, caraca, como é que você é filha da dona da escola? Que massa! E eu... Privilegiada, né? Nossa, tinha muito isso. Então, assim, eu comecei a ter essa visão de crescimento, de querer que, poxa, é isso que eu quero fazer da minha vida mesmo. E eu era criança ainda, entendeu? Não, quero continuar, quero fazer isso, quero crescer e tudo mais. Minha mãe nunca me obrigou, gente. Nunca me obrigou. Eu sempre... E ela sempre... O papo da gente era sempre assim, ó, você quer fazer? Porque não é porque eu, sua tia, a gente tá inserida nesse ramo da arte ou da dança que você tem que fazer. Não, você pode fazer o que você quiser da sua vida. Se você quiser ser jogador... Eu lembro que quando eu era criança, gente, eu queria várias profissões aí, bem aleatórias, entendeu? Uma coisas bem distintas. Então, assim, minha mãe nunca me obrigou. A nossa conversa sempre foi esse acordo. Tipo assim, você quer fazer...
faz. Mas se você falar pra mim que é o que você quer, a gente vai fazer direito. Não é de qualquer jeito, vou te treinar pra você ser o melhor de você. Mas na hora que você quiser, eu queria ser bióloga, gente. Eu queria fazer várias outras coisas. Ó, eu acredito em você, então você vai ser a melhor no que você escolher fazer. E aí, escolhi fazer dança, né, gente? Que não fui obrigada, mas é o que o coração, né? Acaba que você você tá envolvido. É o meio, entendeu? Isso. E assim, tanto da minha mãe quanto do meu pai. Meu pai cantava na igreja, minha mãe dançava na igreja e tudo. Então, assim, esse ramo da arte sempre me envolveu muito. Não só da arte, assim, de cantar. Eu não canto, gente, mas eu curto, né? Meu pai canta e tudo mais. Eu não sou cantora, muito, meu pai né? canta muito. Então, assim, sempre cantou na igreja, foi do louvor da igreja, meu pai, meu tio. Então, assim, sempre envolvida e inserida nesse ramo da arte. Então acaba que não tinha muito pra onde eu correr, entendeu? Não que não fosse por escolha. Eu tentei querer outras coisas. Ela queria ser taxista, gente. Gente, sim! Eu queria muito ser taxista, meu e Deus. ela também queria... Do lixo, não era? Ela queria ser... Eu queria ser lixeira. Lixeira. Ela queria andar no caminhão do lixo. Sim, e eu acho que essa foi... gente, era muito engraçado, porque eram coisas muito distintas, assim. Muito e meu pai e aleatórias. minha mãe, eles sempre tiveram muito esse cuidado. E até hoje eu entendo... Acho que isso me fez entender muito que, poxa, cada profissão tem a sua importância. Nenhuma profissão é desvalorizada, entendeu? Ali, minha mãe sempre me ensinou na escola a tratar as tias que limpam a escola do mesmo jeito que eu trato a dona da escola, entendeu? Então, assim, tanto é que uma vez eu peguei até uma briga feia com um colega meu na escola. Gente, babado, outra hora conto. E aí, assim, mas voltando pra esse ramo, né, de que, poxa, filha da dona da escola. Como nós sempre estivemos, assim, em família, né, minha mãe, minha tia e a gente ali envolvido, trabalhando e com a questão da escola e tudo, professor e tudo mais, sempre tinha que ter uma posição diferente, uma reputação diferente, uma responsabilidade, postura, né? Muito cedo, entendeu? Uma postura diferente. Então... sempre fui orientada muito bem olha, você não pode ficar contando da sua vida e tudo mais, tem que ter esse cuidado, essa delicadeza e tudo. Então, assim, sempre fui instruída a ter uma posição diferente, a ter uma maturidade cedo em relação a esse quesito, né? Então, assim, eu tinha lá meus amigos, Daphne, minha amiga desde sempre, gente... frequentar, assim, minha casa desde sempre. Então, a gente cresceu... Desde os primórdios. A Elô também, que é a nossa amiga que hoje não faz mais balé, por outros, né? Escolheu fazer outras coisas e eu e a Daphne seguimos firme e forte desde sempre. Então, assim, eu conto, assim, com isso até hoje que a Daphne é a minha melhor amiga, né? Pra sempre, desde sempre. Que a gente sempre quis a mesma coisa. Então, desde sempre era isso. Compartilha da mesma paixão. E ela sempre entendia, né? Tipo, essa questão do posicionamento que eu tinha que ter, e era uma pessoa assim, amiga, te amo. E essa questão, então, era muito difícil, né? Eu era muito pequena e tinha que ter essa responsabilidade, né? Muito cedo. Então, de ter cuidado com o que você vai falar, porque não é assim, a gente criança, né, gente? Criança fala qualquer coisa, fala sem pensar. Então, sempre tive que ter, olha, Adri, você não pode se comportar desse jeito, assim, mas sempre com muito cuidado. Não um grande fardo, mas minha mãe sempre, infelizmente é assim, mas você tem a gente aqui, você vai encontrar pessoas na sua vida que você não precisa ter muitos amigos ou grande quantidade de pessoas na sua vida, mas você vai encontrar pessoas certas que estejam com você porque querem estar com você. E não porque querem estar com você pelo que a sua família, né, proporciona, ou por quem a sua mãe é, ou e tudo mais. Então eu ficava muito... Cara, eu só queria ser uma criança normal. Eu só queria ser uma adolescente normal e tudo. Mas... E não cortando, mas já cortando a Adri aqui, é muito, muito maluco tudo isso, né? Porque nós somos de uma família muito guerreira. Então, não é que a gente tem alguma coisa e as pessoas vão se interessar pelo que a gente tem. Não é sobre isso. Mas, às vezes, existem pessoas que só por você ser luz, elas querem estar ali pra poder não, é tirar... simples, é porque... Não, mas é só pelo fato de ser filha da dona da escola. E é o simples também. Entendeu? É o existir pessoas... maldosas, gente, a vida é assim, é desse jeito que funciona mesmo, funciona e assim. Tá tudo certo. E o grande lance que eu entendo da Adri é porque em algum momento da vida eu passei por essa situação da Adri, mas foi de forma muito mais leve e rápida. Porque é diferente, eu não sou filha, né? Não sou filha de sangue e tudo mais. Então, apesar de considerar a Shine muito, ter esse afeto com ela nesse sentido de ter essa consideração, essa responsabilidade, não foi algo que foi me
colocado de certa forma tão forte assim, porque... Não era um peso, né? Não digo de ser um peso, mas assim, foi mais fácil pra mim entender e eu já compreendi de forma muito mais rápida, porque aquilo já tava na minha cabeça. A minha mãe sempre falou isso pra gente, né? A gente vem de uma família que, apesar de tudo isso, a gente comentou no podcast falando da nossa história, no que eu falo só mesmo de mim, a respeito de a gente sempre teve que ter esse posicionamento. Não dá pra você conversar com todo mundo, não dá pra você ser... porque a gente tem outras coisas pra fazer, a gente tem outros objetivos pra alcançar. E, às vezes, você tá ali e você não pode perder tempo. Você não pode estar ali porque a gente tem que estar guerreando todo dia pelo nosso pão, literalmente. Então, acaba que a gente traz isso pra gente dessa maneira e eu compreendi muito fácil. Então, assim, eu já sabia que a postura é diferente, porque o fato da gente trabalhar com pessoas e de estar ali, a gente tem que fazer o trabalho de forma séria, né? Então, isso é muito engraçado, porque a Adria foi inserida, assim, dessa maneira e compreendeu também de forma muito rápida, nesse sentido de que é importante a gente saber quem nós somos. Eu acho que isso é o mais importante de tudo, e seguir a vida da melhor forma possível, assim. Mas é muito engraçado, porque, querendo ou não, é diferente, principalmente a Adria hoje, que continua dançando, né, que tá ali se esforçando, querendo ou não, é o produto do ICA, é a nossa vitrine, de certa forma. A gente vê que tem um peso, porque você tem que estar ali, todo dia se dedicando muito, 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 e não é todo mundo que quer pagar esse preço. Independente de você ser família ou não é todo mundo que quer pagar esse preço pela sua dança. E é muito bonito ver isso, ver o quanto você paga o preço pela sua dança, por estar ali, por querer crescer mesmo e evoluir. Isso é muito bom. E também tem a questão do seguinte, às vezes as pessoas nos observam e, como a gente colocou, né, existem os status, né, é a dona da escola, é a filha da dona, é a outra dona da escola, então é um peso muito grande, de forma que parece que a gente não pode errar, e a gente vai errar. Nem sempre as nossas decisões vão ser as mais acertadas, às vezes a gente não tá num dia bom e você vai expor uma intimidade para uma colega sua, mas que ela também é cliente da instituição. É isso. E aí isso daqui a pouco começa a ser transferido de uma forma maldosa, né? E mesmo as pessoas sabendo que todo mundo falha, né? O olhar que o outro vai ter pra você é sempre diferente. É sobre isso, Isso ficava muito na minha cabeça, ficava muito na minha mente, assim, né? E ficava pesado pra mim, eu tinha como uma coisa pesada pra mim, porque, poxa, todo mundo podia errar, todo mundo podia fazer alguma coisa em relação, assim... Eu sou adolescente, gente, eu sou jovem ainda, né? Eu estudava. Então, assim, sei lá, eu estudava numa escola em que eu conhecia pessoas em que faziam aula, né? Balé, ou já tinham feito balé junto comigo, ou na escola e tudo mais. Então, assim, sei lá, eu era vista matando aula. Tava tendo aula e eu, gente, não tô afim, vou fazer outra coisa. E tava ali com os meus amigos matando aula. Pá, uma pessoa me via matando aula. Meu Deus, você matando aula? Tipo, gente, eu sou uma pessoa normal, um ser humano como qualquer outro. Que tem dia que vai tá tudo certo. Que tá tudo certo, entendeu? Eu tô a fim de errar e eu posso, né? Exatamente isso, entendeu? Então eu tinha pra mim que, poxa, eu não podia errar, eu tinha que ser o que as pessoas esperavam que eu fosse. E isso era muito pesado pra mim até um tempo atrás. Então, assim, eu passei boa parte de criança, assim, desde o entendimento, as orientações, tanto da minha mãe quanto da minha tia, quanto da minha avó também, né? Que sempre foi nós mulheres ali em casa, e ela sempre orientando a gente muito bem. Então, eu sempre tinha isso como pesado. Tipo, poxa, eu não posso... Sei lá, entendeu? Não posso falar qualquer coisa aqui no sentido de me expressar de qualquer jeito. Vai que eu me expresso errado, as pessoas pensam outra coisa de mim e causam fica um caos, entendeu? Então, é muito sobre isso de ter sido pesado por um tempo pra mim, às vezes falta de entendimento, ou assim, cara, a minha vida não vai mudar, eu não vou mudar de família, minha família é essa, minha vida é essa, o que eu escolhi fazer é isso, entendeu? Então, assim, é eu aceitar e lidar com isso, entendeu? Então, assim, encontrar maneiras mesmo de você viver aquilo dali da melhor forma possível. Porque, cara, se a gente for ficar pensando assim pra sempre de, meu Deus, eu não posso errar, isso é pesado pra mim. Eu não iria viver, entendeu? Exato. E isso ia ser muito, muito pior. Então, depois de um tempo, depois de várias conversas com minha mãe e tudo mais, sempre minha mãe instruindo muito bem, nesse sentido bem delicado mesmo. Não subornei pra ela falar nada disso. E
eu percebi que, na verdade, ao invés de ser um grande peso, era um privilégio muito grande. Eu estar envolvida nesse meio, estar com pessoas grandes que sabem muita coisa, que iriam me orientar muito bem. Então, assim, passou a ser um peso e a ser preocupante pra mim e a parar de querer ser uma adolescente, uma criança normal. Eu percebi que, poxa, é diferente. Eu sou uma pessoa diferente, em que tenho que ter um posicionamento diferente, tenho que ter uma responsabilidade diferente, tenho que ter, agir diferente, porque ali na escola, poxa, tenho que ter responsabilidade de ser, né, sou filha da dona da escola, então eu tenho que ter esse cuidado com as pessoas também. Não é de qualquer jeito que eu vou tratar os nossos clientes, porque são nossos clientes, eu faço parte ali da família, além de eu ser professora, parte da equipe, de eu ser aluna, tenho que ter esse cuidado também com a escola, o ambiente, o espaço, as crianças, os pais, entendeu? Então é tudo junto, misturado. E é muito pesado isso. Hoje é mais leve pra você, mas não deixa de ter um peso, né? A gente foi de igreja há muito tempo, a gente frequenta a igreja e por um bom tempo a gente esteve muito inserido na liderança, né, organizacional e exige essa cobrança, né, de você, assim, a gente trabalha com dança no meio secular e tem essa cobrança da questão da religião, da questão da imagem, da questão de você ser perfeito, as pessoas esperam isso de você. É aquele negócio que você tinha falado assim, mas todo mundo erra, mas as pessoas esperam que você não erre. Exatamente. Mesmo todo mundo sabendo que você erra, entendeu? Tipo assim, você fez alguma coisa errada, inclusive assim, de compartilhar, vamos colocar em pauta, assim, essa questão das redes sociais. Sim. De compartilhar alguma frase, alguma coisa. Poxa, eu estou ali, eu trabalho, pais de alunos me seguem, as crianças me seguem. Hoje em dia, as meninas pequenas já têm Instagram, já estão inseridas no mundo, assim, das redes sociais. Então, poxa, todo mundo tem uma visão de você, todo mundo tá esperando alguma coisa de você e eles esperam que você não vá falhar. Porque, poxa, eu vou compartilhar qualquer coisa nas minhas redes sociais, sendo que eu tenho crianças, minhas alunas, que eu dou aula. Aí, assim, entendeu? Não convém, né? Não convém, existem coisas que não convém. E é você saber que pra vida que você quer seguir, pro que você escolheu, existem coisas que você tem que abrir mão. Exatamente. Esse é um ponto muito relevante da gente comentar. Viu? Relevante, é legal falar. Você viu, né? Achei chique. Chique também. Que às vezes a gente fala bem assim, mas as pessoas precisam me aceitar. Eu sou assim, eu também tenho o direito de errar, eu quero viver a vida dessa e dessa maneira, mas a vida é feita de escolhas. Então, se você quer estar à frente de pessoas, você precisa ter um cuidado com a sua imagem, né? Ontem eu vi Você liderar pessoas, né? Você estar ali uma pessoa de que as pessoas vão te admirar, elas vão querer te seguir, vão querer fazer o que você faz. Sim. Gente, a gente fala assim, fica parecendo que as pessoas esperam que a gente seja perfeita, semideus, né? Mas não é isso, Não é não errar, gente, é o cuidado. Eu acho que a palavra que define tudo isso é o cuidado. Existem situações na nossa vida que a gente vai ter que compartilhar com quem é de direito compartilhar, que é com as pessoas próximas a nós. De fato, hoje, com a rede social, a gente sabe que as pessoas esperam sempre, como a gente espera de muitas outras pessoas que a gente segue e admira, algo perfeito. E aí, talvez, quando essa pessoa erre, ou talvez tenha uma opinião divergente da sua, você fica assustado ali no meio do caminho, né? E começa a achar que tá tudo errado, quando, na verdade, muitas vezes, ou você já fez algo pior, ou você tem a opinião próxima a isso. Então, acho que quando a gente entra nesse assunto, acaba sendo mais uma fala de que é delicado estar em certas posições e você faz uma escolha não de ser perfeito, mas de saber que caminho você quer trilhar, no sentido de que você vai procurar sempre acertar muito mais do que os outros. Essa é a verdade, a gente vai sempre procurar estar acertando muito mais do que talvez as outras pessoas, que para elas tá tudo bem viver de talvez outras maneiras. Então, acho que a gente fica nesse sentido de procurar acertar pra gente ser melhor, antes de mais nada, pra nós mesmos, e pra mostrar ali o respeito que a gente tem pelas outras pessoas. Sim, é o preço que a gente paga pela escolha que a gente fez. É isso que eu ia falar. Acho que em todas as ocasiões, em todas as vertentes, em tudo que a gente escolhe fazer na nossa vida, requer abrir mão de certas coisas, né? Você tem que ali balancear e você colocar como prioridade o que você quer. E eu não tinha tanto esse entendimento assim, pela idade também, Lógico. o processo. Então, assim, eu
às vezes postava alguma coisa, alguma frase, algum vídeo, compartilhava alguma coisa que, tipo, poxa, achei engraçado, achei legal, vou lá compartilhar. Aí sempre tinha esse cuidado, tanto a minha mãe quanto a minha tia, meu pai também. Meu pai sempre, essa cautela, assim, mesmo segmento, né, o da minha mãe, linha de pensamento, tudo, com ensinamento, esse cuidado. E aí, poxa, será que convém compartilhar essas coisas, assim? Aí eu ficava muito mal, gente. Eu ficava, nossa, que chato. Não posso ser eu, né? Não posso ser eu, não posso fazer nada, meu Deus. Vou parar também. Aí teve um tempo que eu não fazia nada. Postava nada, não fazia nada, eu tinha cuidado com tudo. Só que também não é assim. Exato. Não é você ser extremista, né? Ou você, tipo, meu Deus, vão me aceitar agora, vou fazer tudo o que eu quiser, falar o que eu penso. Ou então, senão, também não vou fazer nada mais. Não, é você ter o entendimento de que existem limites, né? Ali você tem que ir. Então, aí eu falei, não, então tudo bem, vou criar um Instagram só pra minha família. Minha família e os meus amigos. Aí eu tenho minha conta profissional, que ali vou compartilhar coisas de dança, vou postar as fotos com os meus alunos, vou postar coisas ali que vão acrescentar, que eu sei que vão alcançar pessoas e mudar a vida de outras pessoas, a visão que as pessoas têm de mim. E o meu outro Instagram eu fico compartilhando foto com a minha família, e às vezes uma coisa que eu saí ali, fui lanchar com a minha mãe ou com algum colega, eu vou lá e posto tudo, entendeu? Então assim, não é qualquer pessoa também, eu vou aceitar um pai de um aluno e tudo mais. Não, a gente divide ali as coisas e é pra minha família e meus amigos. Então, assim, eu ter aprendido a lidar com essa responsabilidade e com essas, né, informações e de ter que lidar com tudo ao mesmo tempo e de participar de tudo ao mesmo tempo, que é você ser professor, você cuidar do aluno, você às vezes ensaiar e você ali, meu Deus, hoje a gente vai precisar que você fique ali atendo um pai. Então, assim, a gente que é equipe, a gente que é, assim, faz parte da direção, a gente tem que saber dar aula, a gente tem que ser um bom bailarino, tem que se esforçar, tem que ele ter um convívio bom em sociedade com as pessoas dentro da escola. Porque, poxa, a gente é ser humano, não é? A gente não vai ser melhor amigo de todo mundo, não vai amar todo mundo, entendeu? Mas a gente tem que saber lidar com todas as pessoas. E você tem que saber a mensalidade, você tem que saber atender um pai, você tem que saber atender uma ligação, marcar uma aula experimental, entendeu? Várias vezes você marca a sua própria aula experimental. Você liga assim, vai fazer uma ligação ali, atender um pai na recepção. Não, turma tal. Aí você que vai dar aula, turma tal, entendeu? Então, acho que é tudo isso, né, desse assunto em específico. Aproveitando que você está falando sobre isso, sobre as inúmeras demandas que a gente tem, vamos falar um pouquinho sobre o trabalho que você construiu e que você teve dentro da sua dança. A gente sabe que você já teve contato com vários outros profissionais, o que isso é muito louvável, muito bacana. E a gente sabe que você sempre teve essa base, essa construção do ICA dentro do seu trabalho técnico, digamos assim, né, no seu corpo. Como foi para você experimentar outras vivências, né, em outros lugares, ou com um workshop, ou um outro profissional, algo que, assim, fora, né, ali do ICA, como foi para você experimentar isso? Você se sentiu segura para ir ali fazer essa aula? Você se sentiu capaz? Ou você sentiu que não dava? Óbvio, a gente sabe que sempre dá para evoluir mais, a gente vai lá ter contato com o profissional justamente para receber mais coisas. Mas como foi para você isso? Você acha que essa construção facilitou, não facilitou? Como foi esse processo para você? Eu acho que foi essencial, assim, eu não me vejo não tendo nascido e tendo sido cria do ICA. Eu acho que eu seria muito diferente do que eu sou hoje, da minha construção. E eu sou uma pessoa muito insegura, gente. Às vezes pode não parecer. Mas eu tenho ali as minhas inseguranças, os meus medos. Eu acho que todo mundo tem, né? Assim, e eu cresci, desde que eu me entendo por gente, eu sempre fiz aula no ICA. A minha mãe sempre foi a pessoa que me formou. Então, assim, eu tive aula com todos os professores que hoje são do ICA, ou que já passaram pelo ICA, ou outros professores, professor convidado, vem professor para dar um workshop. Então, eu já fiz aula com realmente muitas pessoas. Mas o trabalho que me foi ofertado, que foi a construção do meu corpo, da minha técnica, que hoje eu tenho pra mim, né, que é como você falou, a gente evolui cada vez mais, entendeu? Então, assim, não é uma coisa, poxa, tô boa. Não, gente, eu não quero ir pra fila Z12. Eu não quero ir pra fila Z12. Então, é um trabalho contínuo, né? Um trabalho de crescimento contínuo. Então, assim, ter sido criada e ter sido formada, e estar sendo formada pelo ICA desde sempre, acho que me deu essa segurança de estar em outros lugares com mais facilidade. Eu tenho pra mim, né, eu sei do que eu tenho medo, eu sei quais são as minhas inseguranças, e se não fosse pelo ICA e pelo ensinamento,
além da técnica e além da dança que a gente tem ali dentro, eu acho que eu seria menos forte do que eu sou hoje. Eu teria menos maturidade do que eu tenho hoje, menos senso de responsabilidade. Assim, a gente sabe que a dança em si, o mundo artístico já é muito difícil. O mundo da dança é muito complicado também. É muito, às vezes, pesado. As pessoas têm ideias totalmente distorcidas e que hoje em dia, graças a Deus, a gente tem, né? Modificado muita coisa. Tem sido muito mais leve. A gente tem feito mais esse... Poxa, a gente não precisa ser inimigo pra gente, né, crescer e tudo mais. A gente pode ali fazer uma união, juntos somos mais fortes, aquelas coisas, né, gente? Então, assim, eu acho que foi muito importante eu também ter essas experiências em outros lugares. Mas eu acho que tudo aconteceu no seu devido tempo. Eu acho que eu não saí pra ter essas experiências antes, porque eu acho que não era a hora antes, entendeu? Então, assim, a minha mãe, como mãe e professora, porque é engraçado que a galera olha assim, meu Deus, Adria, Daphne, vocês são assim, vocês são assados. Gente, a gente chora, a gente já chorou muito. Então, assim, eu me lembro de uma vez o primeiro solo que a minha mãe fez pra mim. E eu acho que essa relação de mãe, filha, professora, aluna, eu acho que isso me fez ser muito forte também. Aprender a separar, ou às vezes, a isso ainda estar inserido no meio profissional também. Porque, gente, não tem como você ser só profissional com as pessoas que são da equipe e que são da sua família também. Hora ou outra, você vai... Fulana... Entendeu? Essas coisas. Então, acorda, Adria. Pelo amor de Deus. Então, a gente até acha engraçado, porque tem muita gente que... eu quero que você me corrija, eu faço igual você faz com a Daphne e com a Adria. Gente, vocês vão aguentar o grito de você continuar escutando, você continuar dando o seu melhor, quando você já não tá dando conta mais, ou quando você tá, assim, com muita vontade de chorar e tudo. Então, eu lembro do primeiro solo que minha mãe montou pra mim. Eu queria muito, né? Sempre gostei muito do ensinamento, assim, da minha mãe, que vinha de dentro, né? Dessa formação e tudo. Então, o primeiro solo que ela montou pra mim era com uma música que eu gostava muito. A gente escolheu junto, foi uma coisa bem legal. Aí bem mãe e filhas, né? Bem lindas e tudo, bem garotas e tudo mais. Aí foi montar, e tinha uma movimentação. E a minha mãe sempre acreditou muito em mim, mais do que eu acredito em mim. Isso até hoje. E acho que isso é de toda mãe, eu acho, né? Mas... juntou em ser mãe e ser a minha professora, a pessoa que estava responsável pelo meu crescimento técnico e evolução pessoal como filha também. Então, eu acho que esse processo foi muito diferente pra mim, em relação a ela com outros alunos dela. Então, eu acho que pra mim, isso foi muito diferente, porque nunca foi só uma visão só técnica. Foi sempre de evolução pessoal e de caráter também, como pessoa. Então, eu lembro que tinha uma movimentação que eu não dava conta de fazer. Era uma cambalhota, um negócio que tinha que subir. Aí eu não dava conta. Aí ela, você vai fazer, você dá conta. Aí eu chorava e ela lá, sentada. Tô esperando, você vai dar conta. E ensinava o caminho. Aí ela, tipo assim, não vamos mudar. Entendeu? Eu sei que você dá conta. E no fim eu dei conta mesmo, entendeu? Então, assim... Teve uma crise primeiro, eu chorei, né? gente. Foi uns 3 ensaios. E ela, vamos, você vai dar conta. E aí treinava. Tinha ensaio que a gente ficava só nessa movimentação. Então, isso foi muito importante pra mim. A minha mãe, como professora e como a minha pessoa ali, né? De professora que vai instrução profissional e tudo mais... ter sido a pessoa que acreditou mais em mim do que eu mesma. Então, acreditou isso foi... e persistiu com você, né? Pra que desse certo. Isso, pra que desse certo. Então, assim, eu sempre tive, graças a Deus, muito apoio da minha família. Muito mesmo. Então, sério, Adria? Sério, Tua gente. família te apoia? Eles me apoiam muito. Menina, que loucura, hein? Muito. Porque eu sei que, assim... ainda assim, hoje em dia, é uma questão de... igual aquela trend do TikTok, né? Eu sou bailarino e professor. Então, é claro que as pessoas me perguntam qual é a minha profissão. Entendeu? Então, assim, ainda é uma questão muito desvalorizada em si. Diante de um todo, né? Então, assim, eu escolho isso pra minha vida. Mas o que você quer fazer mesmo da sua vida? Não, eu sou professora e coreógrafa. Mas e aí? Você vai seguir o quê? Entendeu? Então, assim... né? Não é muito considerado isso, então eu sei a dificuldade que certas pessoas, artistas, passam da família não apoiar. De, sei lá, você querer ser artista e a sua família te obrigar a fazer uma faculdade de direito, te obrigar a fazer algo que você não se identifica, que não é sua paixão. E eu não passei por isso, nunca precisei passar por isso. Sâmia, a gente podia ter colocado ela pra fazer direito, cara. Amor,
Dinheiro, alguém, né? Medicina. Medicina. Umas coisas assim, entendeu? Amor, ela não ia dar conta da medicina, que ela ia cair dura lá no primeiro sangue. Mas o direito, eu acho que a gata ia brilhar. Ela ia brilhar. Defendendo. Ia ganhar muito dinheiro. A gente podia continuar dançando. Sim. E ela... Chocada. Entendeu? Acho que a gente... Ainda dá tempo. 18 anos. Mas eu acho que esse é o pensamento de muita gente, de muitas famílias por aí, de muitos pais de artistas que não têm o apoio que eles gostariam de ter. E eu sempre tive isso na minha família, então acho que isso me deu uma alavanca, entendeu? Porque é igual eu falei, todo mundo tem suas inseguranças ali, mas a minha família como base de, tipo, poxa, eles estão ali pra me apoiar. Eu já viajei sozinha, hoje em dia, né? A gente viaja sozinho pra competir e tudo mais. Fui passar uma certa temporada em São Paulo pra fazer aula, conhecer. Fui competir, fazer workshop com outras pessoas. Então, assim, minha mãe sempre vai e é isso aí, e sempre acompanhando o processo, então eu acho que isso foi muito importante pra mim. Hoje eu faço aula lá com o Digo, né, o Digo me convidou pra fazer aula lá com ele, então eu faço aula com ele, faço aula no ICA e já fiz outras aulas com outras pessoas também, então eu acho que foi tudo muito no tempo certo, de eu estar preparada não só tecnicamente, porque acho que o diferencial do ICA, o diferencial da nossa equipe é que não é só a técnica, não é só a sua dança, é assim, você estar preparado emocionalmente também. Então eu acho que eu deveria já, ou poderia ter estado preparada fisicamente ou tecnicamente antes, muito antes do que eu já tô conhecendo outros lugares, tendo uma experiência com outras pessoas agora, mas talvez emocionalmente eu não estivesse preparada. Talvez o meu coração não estivesse seguro ou estivesse preparado pra aguentar ou pra saber como ia ser lá fora, entendeu? Então, eu tive muito esse preparo, a base do ICA, né, de sempre. De sempre. Eu fui formada pela minha mãe. Não tem outra pessoa em que tem, assim... tive aula, né, com o tio Léo esse tempo todo e agora. Tive Participou aula com da outras Flyer pessoas. também, né? Gente, eu já fui Flyers. Eu também já participei da Flyer. A gente é Flickers. Eu já participei da Flyer por um tempo. O tio Léo me convidou também, na época que ele veio, né, que... a gente teve essa aproximação, teve esse contato, essa troca. Então, a gente... Eu participei da Flyer na época. Na verdade, o Léo não convidou. Ó o babado, ó a fofoca. Eu percebi realmente porque até um determinado ponto a gente consegue segurar, né, e preparar e investir. Então, eu vi que a Adria estava preparada e às vezes ela não conseguia entender o privilégio que ela tinha na escola, não era, Samia? Não na escola, mas o privilégio de ser a Adria ali. E às vezes, por ela ter feito mais aula do que muitos outros alunos, inevitavelmente você vai evoluindo um pouco mais, né? E aqui a visão do ICA sempre foi assim, uma dança perfeita, sem integridade, não é o que representa a nossa escola. De você ser vazio, de nada adianta, né? Não adianta você ser Isso. espetacular, gente, ter uma técnica maravilhosa, você dançar horrores, ser o melhorzão, sendo que você tá vazio por dentro, você não tem nada a oferecer de dentro pra fora. Então... E aí eu fui pra um evento, acho que foi do Sesc até. Gente, me lembro até hoje que o evento que a gente foi, elas estavam dançando... Instintos. Verdade. É a minha coreografia preferida até hoje da Flyer, que é a do vestidinho rosa. E assim, eu lembro da gente assistir a Flyer e eu falar, cara, é isso. Porque era uma companhia... É uma companhia em que, assim... não é um padrão. Não é uma companhia padrão. Então, assim, eu lembro até hoje que tinha meninas... Assim, tinha grávida dançando. Tinha menina que... não tinha cabelo dançando, tinha menina de cabelo liso, cabelo cacheado, tinha alta, tinha baixa, tinha gente de verdade, entendeu? É isso. Tinha gente de verdade, então eu lembro até hoje do impacto que a Flyer teve em mim com essa coreografia em si. E foi muito forte. Então assim, pode parecer que não, mas... eu não nasci com um corpo ideal pro balé. Eu tenho o peito grande, eu tenho a coxa grande, eu tenho a bunda grande. E isso me fazia ser muito insegura em relação à dança. Até esses tempos pra trás eu ficava, gente, eu não sirvo pra dançar uma variação clássica, pra competir com a variação clássica, eu nunca vou ganhar. Olha meu corpo, dançar um tchutchu, com um tchutchu, meu peito ficar pulando pra fora e tudo mais. Hoje em dia eu tenho várias referências aí que me motivaram,
A não abrir mão da sua abrir dança, mão da minha sim. dança. E a não abrir mão de ser quem eu sou, entendeu? Do meu corpo em si, a não me automutilar pra encaixar em um padrão. Exato. Entendeu? Então, teve um impacto muito grande em mim quando eu vi a Fly dançando. Eu falei, cara, eu quero fazer parte disso. Não, e é engraçado que, assim, a Adria teve essa percepção, mas antes do evento começar, eu chamei o Léo e falei, amigo, deixa eu te falar, eu queria muito te pedir um favor. Vai chorar. Ai, gente, eu sou muito mole, credo. Vai Chora chorar. Enfim. E aí eu falei, olha, a Adria sempre dançou no Ica. E eu acho que é o momento dela ter uma vivência fora, né? De poder errar, de poder acertar, de ter contato com outras pessoas e de não ser filha da dona. De ter a experiência dela ter uma dança que não tá atrelada a mim, né? E aí ele até falou assim, ele falou, vou falar com o Bruno e com o Dan e te dou uma resposta. E aí no mesmo dia eles já nos deram uma resposta e aí a Adria começou. Foi bem puxado, né? Porque a gente sempre fazia tudo junto, então, de repente, a Adria tinha uma outra agenda que não era a agenda que a família estava Eu ia comentar inserida. sobre isso agora. De assim, a Flyer foi muito importante pro meu processo, porque foi a primeira vez na minha vida que eu tive uma experiência que não era atrelada ou vinculada com a mesma rotina que a minha mãe tinha. Então, assim, não era uma coisa que era do Ica. Então, eu tinha a Flyer pra mim com entendimentos e pensamentos passados ainda também, tipo, de não ter a maturidade e entendimento que eu tenho hoje. Então, era como se a Flyer fosse algo só meu. Eu tinha esse entendimento de que, poxa, as pessoas me conhecem só porque eu sou filha da minha mãe, entendeu? Eu não ensino sobre sobrenome. Várias vezes eu já fui parada em festivais ou em mostras me confundindo com a minha mãe, achando que a minha mãe ainda tava dançando pela nossa dança ser muito parecida. Então eu ficava, cara, as pessoas só me conhecem pela minha mãe. Eu ficava puta, gente, eu ficava com ódio. E eu, gente, adorava. Pensa eu com esse corpinho, as pessoas confundindo, mulher. Chayenne, você arrasou no seu solo, amiga. Bem, E aí eu lá. ficava assim, então a Flyer foi pra mim muito único. Então no começo eu tinha muito isso pra mim de que, poxa, a Flyer é algo meu, eu sou aqui, eu sou a Adria aqui dentro da Flyer, entendeu? Só que eu não tinha, gente, eu não tinha esse entendimento de que eu podia ser a Adria em todos os lugares. E não só na Flyer, entendeu? Mas foi muito importante pro meu processo de conhecer e entender o privilégio que eu sempre tive. E que era pesado pra mim antes, só que depois de um tempo, depois de todo esse entendimento e depois de todos esses processos, entender que isso é muito importante pra mim. É muito prazeroso estar em um lugar onde pessoas da sua família estão e compartilham do mesmo objetivo, do mesmo sonho que você, e vão poder te ofertar, tipo, plus, entendeu? Eu tô ali em casa, mãe, sei lá, vou mostrar um vídeo, fazer alguma coisa, a gente vai pensar num negócio junto e vai Você fluir. ter essa liberdade eu ter essa liberdade, eu ter o livre acesso, né? O livre acesso, exatamente. Então, assim, foi muito importante. Então, eu já fui Flyer, gente. Hoje em dia eu não sou mais, né? Por outras coisas saí, assim, porque tinha outras demandas, ia fazer outras coisas da vida, assim, mas eu sou muito grata à Flyer, ao tio Léo, ao tio Dan, ao tio Bruno, e por ter feito, né, me oportunizado, a minha mãe também, por ter iluminado esse caminho pra eu ir. Pra eu acho viver que foi essa experiência. quando a minha mãe falou, vai, soltou minha mão, e aí eu comecei. Aproveitando que você falou de Flyer e falando de vivências, fala um pouquinho da gente da sua vivência em São Paulo, de como que foi o período que você passou lá e tal. Eu fui pra São Paulo porque a nossa figurinista, né, que faz os nossos figurinos, a dona Clarinha, e a filha dela, Nina, tem uma companhia de dança, né? E aí, minha mãe tava conversando, foi muito aleatório, gente, foi muito doido. Eu tava conversando com ela e as meninas da Nina iam pra Itália competir. E aí tava todo esse negócio do festival e tudo mais, e aí tava nas férias. E aí a dona Clarinha falou, você não quer mandar ela pra cá, não? Pra ela passar um tempo aqui com a gente, fazer aula e tudo mais. E da noite pro dia minha mãe decidiu que eu ia. Ela, você quer ir? Eu falei, quero. Aí foi, aí eu fui. Minha mãe decidiu. Minha mãe, não. Você quer ir? Aí eu quero, vamos. Sim, Minha mãe decidiu, gente. ela Gente, por dentro já querendo porque- entrar dentro do avião Mas sozinha. vocês não estão entendendo. Decidiu financeiramente, amores. Porque eu ainda não tava nesse processo todo dessa liberdade financeira que hoje eu já tenho, né, entrado nesse caminho. Então, assim, financeiramente minha mãe falou, vamos? Você quer ir? Vamos decidir se quer ir mesmo? Aí eu falei, quero.
então vamos. E aí decidimos ir e tudo mais, e eu passei 2 semanas em São Paulo, acompanhando a Nina em tudo que ela fazia. Gente, foi muito legal, porque foi assim, eu nunca tinha ido pra São Paulo. E é grandão, lá é cidade grandezona. Então, assim, eu entrava no metrô e no trem, eu ficava, meu Deus, eu não ia sobreviver aqui sozinha nunca. E eu ficava, e a Nina me ensinou tudo. E ela falou, ó, aqui é assim, assim, assado, trem assim, assim, assim. Então, foi também uma experiência além da dança. Porque ela me ensinou ali várias coisas, então a gente trocava muita ideia, assim. Na hora que a gente ia junto pra ensaiar ou ia pra fazer uma aula, ela dava aula em 2 lugares, né, na escola que ela dá aula. Tinha as meninas da companhia que fazem aula na escola que ela dá aula, e ela dava aula em outra escola também, em regiões diferentes ali de São Paulo. Então, foi muito legal isso. Troquei muita energia com as meninas de lá, a Dani, a Iris, elas são incríveis, me acolheram bastante, foi muito incrível. Então esse tempo que eu passei lá, eu fiquei na casa da Dona Clarinha, né, ela me acolheu lá, inclusive muito Dona obrigada, Clarinha gente. É um ícone, gente. Ela é Gente, maravilhosa. ela é maravilhosa. A família dela, ela, a Nina, a tia Lu, me acolheram super na casa delas e me ensinaram, foi super legal, assim, uma coisa além da dança mesmo, uma experiência além de só ir e, vou fazer aula todo dia. Não, elas conversavam comigo e a gente trocava várias ideias. O filho da Nina me levou pra conhecer São Paulo, gente, nunca tinha ido, a bichinha, pobre, coitada. E aí eu fui lá, ele me levou na Avenida Paulista, a gente passou um dia assim, e fomos no shopping, turistando, né? Foi super legal. Então assim, foi de grande conhecimento pra mim também. Ir lá pra fazer aula e eu tava treinando a variação, né, pra gente competir, e a Nina me ensaiou também. Então ter esses toques diferentes de outras pessoas, essas correções diferentes de outras pessoas também foi muito, muito importante pro meu crescimento e pra evolução, assim, né? De que às vezes é o que a gente fala, aquela coisa de mãe, que mãe fala em casa, e aí vem qualquer outra pessoa da rua, fala e tu faz. Às vezes na escola do balão, no teu curso, tá fazendo o mesmo jeito, teu professor tá corrigindo, gente, teu braço tá torto. Teu braço tá torto. Aí vem uma pessoa lá de São Paulo e fala, teu braço tá torto. Você, nossa, meu braço tá torto, né? É isso mesmo. E corrige o braço torto e nunca mais erra o braço torto. Entendeu? Então, assim, essas coisas são muito importantes para o crescimento mesmo. E acho que essa questão de ser filha e mãe e professora e aluna, então, isso tudo fez o negócio ser muito diferente. E foi muito boa essa experiência em São Paulo. A gente sabe que competir, você falou, né, de estar treinando pra uma competição. Competir é totalmente diferente da gente apresentar um espetáculo nosso, de estar em casa e tudo mais. É outra vivência, outro rolê, totalmente. E eu queria saber como foi pra você a experiência ali do seu primeiro contato em competir. E se teve algum momento dentre essas inúmeras competições e tal que te marcou muito, algo que te marcou, ou talvez algo que você sempre faz de diferente, não sei, né, o seu ritual, o seu momento ali, o que você faz de diferente nesses momentos, algo que te marcou muito dentro dessa mundo aí da competição. Nossa, gente, me veio a pergunta, já pensei, já quero chorar. A gente começou a competir, o ICA em si, eu comecei a competir em 2020, né? Pelo Taguatinga Dança, quando foi, assim, a edição que foi online ainda, por conta da pandemia. Então, assim, e teve muito esse processo. O meu início nas competições foi muito marcado pelo tio Léo e pela minha mãe. Então, assim, eu tenho muito essa lembrança do tio Léo e da minha mãe me ensaiando, né? Então, foi marcado a minha primeira vez, foi o meu primeiro solo, né, de neoclássico, foi o tio Léo que montou pra mim, pra gente competir. E a variação que era assim, era o tio Léo ensaiando no solo neoclássico e minha mãe ensaiando na variação. Então eu tenho muito na memória eles dois, né, marcado quando eu comecei a competir. E aí, quando a gente começou a competir, que era pelos vídeos e tudo mais, a seleção, então a gente saiu lá na seleção e aí a gente ganhou. Eu só não me recordo agora a colocação que foi, mas a gente ganhou. Aí a gente começou e tudo mais, aí foi 2020 pra frente, né? A gente me perdendo aqui nas contas. 2020 pra frente a gente competindo. E sempre essa questão, porque o neoclássico é onde eu mais me identifico. Porque tem a base toda clássica, mas eu posso ser mais livre pra usar o corpo e não preciso de tantos padrões como nas variações clássicas. Então, assim, eu me lembro de, mesmo nessa primeira competição, eu tenho muita dificuldade com o meu corpo em si, né? Com algumas coisas de técnica mesmo, de dificuldade. Então, assim, fui competir com a variação de Cupido, lembro até hoje. E aí, eu tive que repetir umas 3 vezes. Minha mãe, não, vamos repetir mais uma vez. E eu, gente, eu não vou dar conta. E eu ficava, não vou dar conta. Aí deu, né? E aí, fui competir com Esmeralda.
Foi, acho que a segunda A depressão. vez. Gente, eu fui derrubada, abatida, mas enfim, vários aprendizados, né? E aí fui competir com a variação de esmeralda. É uma variação difícil. Eu acho uma variação muito difícil. E aí fui competir, e aí nesse processo de esmeralda, já me vem muito minha mãe, o tio Léo e o tio Digo. Porque o tio Digo foi, né? Sim. Pra dar uns toques e tudo mais, quando a gente começou e tudo. Então, tem muito essa importância que todos eles trouxeram pra gente, que vai muito além só de a variação, um robozinho. Não, poxa, qual a história daquilo dali, qual a interpretação que você tem que ter, você entende qual personagem você tá fazendo e tudo. Então, nunca é só o balé, nunca é só a técnica. E aí, eu tinha muito medo. Falava, cara, eu sei que eu sou uma bailarina em que eu nunca vou ganhar uma competição. Ai, gente, já quero chorar. Em que eu nunca vou ganhar uma competição. Eu nunca vou ganhar uma colocação em variação clássica. Nunca vou. Aí tá. Olha, eu não vou aguentar, gente. Eu vou chorar. E aí, a gente foi pra Dudance, né? A gente foi pra Dudance uma vez. E eu, gente, sou muito insegura com o meu corpo. Em relação, assim, meu peito e tudo. Então, eu pensava muito em tirar. Meu Deus, eu vou chorar. Tu já tá chorando. Gente, e calma. Eu também, por favor, se controla. Então, assim, eu tinha muito isso do meu corpo. Eu tinha muita dificuldade na variação clássica e tudo. Então, eu tô dançando. Mas, assim, porque acreditam mais em mim do que eu mesma acredito em mim. Porque minha mãe me obrigou e minha tia falou, tu vai. Minha mãe e minha tia sempre acreditaram muito em mim. Porque, poxa, elas também já passaram por isso e nós não temos um corpo estrutural ou que o balé clássico aceita. Então, é aquela coisa de você escolher algo que não te escolhe. E você persistir naquilo porque é seu sonho. Então, eu tinha muito isso do meu corpo. E eu ficava, cara, eu odeio... Gente, até hoje eu odeio dançar de tchutchu por conta do meu peito. E da minha bunda, da minha coxa, que é grande. Então, eu ficava, cara, que ódio. Tô dançando. E tinha outras meninas competindo a mesma variação que eu. Eu falei, cara, eu tô aqui. Porque, né? Tem que estar. Porque eu acho que... meu pensamento era esse. Porque o entendimento hoje que eu tenho é que, assim, pra você ser um bailarino competente, não o melhorzão e tudo mais, você ser bom. Porque, né, não se trata só disso, mas pra você ser competente, você ter uma evolução profissional boa, é você ser bom em tudo que você vai fazer. É você ter um domínio bom na variação clássica, é você ter um domínio no contemporâneo, é você ter um domínio na arte em si, da dança em si, de tudo. E eu acho isso muito importante. Então tá. Vamos competir pra Dudance. Aí foi eu e Daphne, né, competir. A gente, variação clássica, e eu, E a gente competia entre si, né? Eu e ela, porque como a Daphne tava com 18 ainda, eu acho. Então, a gente competia na mesma categoria. Eu, amiga, né? Vamos lá. Aí competi tudo mais. E eu tava passando por um processo desse que eu... acho que só eu e minha mãe sabem o que a gente tava passando naquele período. Então, assim, eu tava, eu vou, porque eu preciso. É uma questão que a gente não faz só o que a gente quer. Pra gente ser uma pessoa boa e evoluir profissionalmente e emocionalmente, a gente não faz só aquilo que a gente quer. Então, a gente faz aquilo que a gente precisa fazer também, mesmo não sendo do nosso agrado, às vezes. Então, eu fui, competi, tá. E acho que me marcou muito pra acreditar mais em mim quando eu ganhei. Porque eu fiquei em segundo lugar. Gente, nem foi o primeiro nem nada, mas, poxa, eu fiquei no pódio. Eu nunca achei que eu ia ganhar uma variação clássica. E, tipo, nunca achar é nunca mesmo. Então, assim, eu ficava... Tá, vou dançar porque tem que dançar. Mas eu não acreditava que um dia eu ia ficar no pódio. Então, assim, lá na Dudance, eu ganhei em segundo lugar com a variação de esmeralda. Gente, foi horrível. O que aconteceu aqui? E foi, de fato, uma bateria muito acirrada. Difícil. Foi muito difícil. Tinham meninas incríveis, meninas muito incríveis mesmo. E a Adri fala assim, foi horrível, porque a gente, como bailarino, a gente se cobra enlouquecidamente. Exatamente. Até o que o Matheus brincou, né? Quando a gente tava com o Matheus e a Daphne aqui, horrível, sou horrível, e a gente fala sobre isso, né? Não é você também se achar o top e também não é pra você se achar o lixo. E ela fala desse jeito assim, tipo, foi horrível. Mas não foi horrível, senão ela não teria, né, sido colocada ali. Mas é a percepção que a gente tem de nós mesmos. Exatamente, a percepção que se tem. Mas, de fato, foi uma bateria bem difícil, assim. E tinham meninas incríveis, tinham outras meninas que estavam demonstrando ali a mesma variação. E eu imagino que tenha sido muito
bacana pra você. Foi, então assim, Se ver nesse lugar. eu lembro que quando eu fui anunciada lá, foi até o tio Digo que foi me entregar a medalha. E eu acho que, assim, essa proximidade e tudo mais, eles todos acreditam muito em mim. A minha mãe, principalmente, né, acima de tudo e antes de qualquer pessoa, outros profissionais chegarem na minha vida, ela sempre foi a pessoa que acreditou mais em mim do que eu mesma acreditei em mim. Então, eu acho que isso foi muito importante pra eu entender que, poxa, pode acontecer, eu posso fazer acontecer. E aí, depois que o tio Léo entrou na nossa vida também, entrou ali no ICA, sempre foi uma pessoa que acreditou muito em mim, mais do que em mim mesma. E sempre, né, gente? E hoje o tio Digo também, e são, assim, 3 pessoas, a minha mãe e minha tia, e eles dois, assim, pra mim, que eu tenho muito guardado no meu coração de momentos muito importantes na minha vida, em que ficaram marcados essas pessoas. Então, assim, eu ganhei, eu lembro que minha mãe não foi, né, gente? A gente foi pra viagem, só eu e minha tia, cuidando do corpo de baile das meninas, e ela não foi, porque tava com o neném. E aí eu lembro que eu mandei mensagem e falei, e aí foi assim, meu Deus do céu, e eu ganhei, e eu fiquei, caramba, é isso mesmo. Às vezes é o que a gente fala, né? Não é só sobre ganhar, ou sobre ser premiado, ou sobre ser o melhor do que o outro, mas é ser melhor do que você mesmo. A importância, né? E eu acho que isso é o que nos emociona tanto, né? Porque eu fico aqui, ó, a Samia tá fazendo a entrevista, porque eu fico engasgada, né? Porque... Eu fico me segurando aqui, gente, porque se todo mundo chorar, eu já tô aqui, ó. Eu já tava assim, ó, fazendo a egípcia, e acho pro que lado. essa questão também de acreditar, e eu tenho referências assim... poxa, eu não tenho um corpo ideal. E eu tinha muito isso na minha cabeça, gente, muito enraizado mesmo, de que eu não ia ser uma bailarina em que iria participar de uma companhia clássica. Em que ia ser contratada por uma companhia clássica. Por conta do meu corpo, principalmente do meu peito em si. Que eu tenho muita dificuldade, é pesado, você salta, o peito balança. E... depois que eu acompanho a Amanda, né? A Amanda que é a Amandinha aí, que... Corta, gente. Eu esqueci o sobrenome dela. Ela foi primeira bailarina da Noara, hoje ela tá na companhia de São Paulo, né? Isso. Ela foi a primeira bailarina da Noara, uma bailarina de referência. Fã. E então, assim, eu acompanhei muito ela, acompanho ela já tem um tempo. E, poxa, ela tem os seios grandes também. Ela não é uma bailarina padrão. Então... quando eu vi que ela tinha entrado pra companhia da CIA de São Paulo, eu fiquei, cara... é possível. Ela é maravilhosa. É possível, entendeu? Então, assim, eu sempre me identifiquei muito pela nossa estrutura corporal. Eu acho que a estrutura corporal dela me lembra muito a minha estrutura corporal. Então, assim, eu fiquei, cara, ela não teve que se mutilar ou se encaixar num padrão pra ela ser aceita num lugar em que, poxa, é reconhecido, cara. Então, é uma coisa em que eu tenho ela como referência e tenho outras bailarinas também como referência, e isso foi muito importante pra mim. Não me fez desistir, não me fez mudar quem eu sou pra eu ser aceita num lugar em que vá valorizar a minha dança e o meu corpo do jeito que ele é. Então... olha que coisa mais incrível, né? Às vezes, porque assim, nós não somos pessoas que temos contato de caminhar junto, nem com Noara, nem com os bailarinos dela, nem com a Amanda. E o quanto é interessante a gente perceber que, mesmo que você não caminhe junto, você é referência para outras pessoas crescerem. Como ela é uma pessoa, assim, muito maravilhosa. Eu sou suspeita, porque eu realmente também admiro muito, gosto muito dela. E de fato, é muito... E influencia muito, influencia outras pessoas, e uma influência, porque a gente tava falando de inspiração anteriormente, mas assim, de uma inspiração próxima, né? Sim. Uma inspiração, entre aspas, palpável. Acessível. Isso, acessível. Bem como hoje você é inspiração para outras pessoas, que, como a gente falou da Daphne aqui, que a gente olha e vê a Daphne, ela é toda clássica, ela é no padrão, mas ninguém sabe qual é o desafio dela, passa na gente, né? Qual né? é o seu desafio? Quem olha você falando, porque o meu corpo, porque isso, porque aquilo, quantas pessoas não dariam tudo para ter o seu corpo, né? E a gente vai inspirando outras pessoas que às vezes nem estão tendo contato direto com a gente, como
a gente não tem esse contato diário com a Amanda, com a Noara, com outros profissionais que são acessíveis, estão perto da gente, mas que a gente não tá ali caminhando com eles, mas que eles nos inspiram, bem como a gente tá inspirando outras pessoas que não sabem quais são os nossos desafios. E então, que às vezes nem a gente sabe que inspira outras pessoas. Sim. Entendeu? E aí, assim, por exemplo, eu não sei quais as inseguranças que ela também pode ter, ou o processo dela de ter falado, cara, eu vou e ela não teve que mudar nada nela pra ela ser aceita num lugar, entendeu? Pra ela ir ali seguir o sonho dela e eles aceitarem ela do jeito que ela é. A gente não sabe qual foi o processo da pessoa, mas isso fez com que eu não desistisse do meu processo. Sim. Entendeu? Então, assim, isso de acreditar e tudo mais... Isso é muito importante, a gente ter pessoas que nos inspiram mesmo, né? Gente, nós estamos chegando ao fim a gente precisa do nosso encerrar. episódio. A gente, assim como os meninos, a gente vai abrir aí pra vocês fazerem várias perguntas pra Adria. Mandem nos comentários, a gente vai abrir pra ter depois um outro momento com todos eles, porque eu sei que vocês querem saber de muito mais coisas, né? A respeito da vida, de cada um, da trajetória. Acaba que a gente fala bastante, comenta sobre muitas coisas, compartilha aqui a vida e a gente fica sem conseguir estender muito a respeito disso, mas a gente já queria trazer esse relato da Adria aqui pra ela falar um pouquinho e pra também dizer o quanto que a caminhada dela não é fácil, né? Porque às vezes a gente faz com que isso tenha um olhar, de certa forma, de privilégio, que a gente sabe que existe em algumas situações, mas que o trabalho é o mesmo, porque se ela não fizer por ela, o corpo dela não vai mudar da noite pro dia, a técnica não vai ser aplicada por osmose. Né? É isso mesmo. Entendeu? E é isso. A gente vai ter um outro momento, né? Sim. Porque a gente tem que falar tanta coisa. A gente tem que falar da experiência da Adria no Mulheres Seguras, né? Tem que falar aí da experiência dela no ICA, Balé Online. Então, a gente vai ter um segundo momento, onde vai ter aí a caixinha de perguntas. E a gente vai abordar... perguntem tudo. E se quiser saber da vida dela também, vai estar aí as redes sociais embaixo, vocês vão atrás. Lembrando vocês que, claro, né, gente, curte, compartilha, comenta, a gente tá aqui sempre tentando levar um conteúdo muito bacana pra vocês. A gente tá no Spotify, tá no TikTok, tá no YouTube, em todo canto vocês vão achar a gente. E vão achar as redes sociais de todo mundo, tá? E se você quiser um spoiler e saber um pouquinho mais do que é o ICA Balé Online, se você ainda não sabe o que é, vai ter um link aqui na tela ou aqui embaixo. Clica e procure saber, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Muito, muito. E a gente vai ficando por aqui. Adri, obrigada. Obrigada, gente. Beijo. Aguardamos numa próxima vez a segunda... Mandem várias perguntinhas pra gente responder. Isso mesmo. Um beijo pra vocês.